muitas pessoas talvez não compreendam muito bem essa questão do movimento chamado unicista, também conhecido como movimento Só Jesus. Então afirmam que o batismo tem que ser somente em nome de Jesus e não da maneira que Jesus estabeleceu lá na grande comissão, que ele mandou ir por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no Brasil, eu diria que essa corrente é representada por algumas seitas, como, por exemplo, Voz da Verdade, que a gente esteve aqui debatendo com o Carlos Moisés, Igreja Pentecostal Unida do Brasil, não confundir com a igreja do meu querido amigo pastor Joiadas, Igreja Unida, Igreja Evangélica Unida. Então, tem várias igrejas unidas, mas a Igreja Pentecostal Unida do Brasil pertence a este movimento chamado unicista. Então tem o Tabernáculo da Fé e tem muitos outros grupos. Alegam, por exemplo, que os apóstolos nunca batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como afirmou aqui o pastor Tony, né? Mas somente em nome de Jesus, porque acreditam que Jesus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Então essa heresia, vamos deixar bem claro que isso é uma heresia, conhecida como patripassionismo, ou modalismo, ou sabelianismo, ela não faz distinção entre as pessoas da Trindade. E é interessante porque nega uma doutrina que é essencial dentro da fé cristã. Negar a Trindade é negar a essência de Deus. E é isso que esses grupos fazem. Então, foi rechaçada essa doutrina pela própria igreja, né, por volta do ano 262 depois de Cristo, e aí ela foi ressuscitada num acampamento pentecostal lá em Arroio Seco, próximo de Los Angeles, na Califórnia, em 1913, por Macalister. Não é o bispo Macalister da Igreja de Nova Vida, isso, não confundir, né, com o Walter Macalister. Então, o senhor Macalister, ele pregou um sermão afirmando que os apóstolos batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, depois de ouvir essa pregação, o senhor John Schick, ele meditou à noite sobre essa mensagem, orou intensamente, e pela manhã ele anunciou ter recebido essa revelação da parte de Deus sobre a verdade do batismo em nome de Jesus. Então, a partir daí, se começou a ensinar que as pessoas teriam que ser batizadas em nome de Jesus e que a doutrina da Trindade era antibíblica. Então, nós vamos entender isso, conforme Mateus 28:19, Jesus mandou os discípulos batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O pastor Tony citou aqui o texto de Atos 2:38, e aí o pastor Tony afirmou categoricamente que os apóstolos só batizavam em nome de Jesus. Por quê? O pastor Tony e todos esses grupos unicistas defendem isso. Porque eles acreditam que Jesus é o Pai, que Jesus é o Filho, que Jesus é o Espírito Santo. Então, vão também afirmar que Jesus é um nome próprio, enquanto que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas título e não nomes próprios. Mas veja que Jesus, Mateus 28:19, em nome singular e não nos nomes plural. Então, em nenhuma parte da Bíblia nós encontramos os apóstolos, segundo os unicistas, nós não encontramos nenhum apóstolo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas somente em nome de Jesus. Então, esse raciocínio parece, César, ser lógico, mas não é lógico, e a gente vai ver o porquê esse raciocínio não é lógico. Bom, ele está falando, já começou a acusar, né, o movimento unicista de seita, e inclusive o apóstolo Paulo era o líder, o cabeça dessa seita dos nazarenos, tá? Então eu não vim aqui para falar que eu sou um herege, já falou de heresia, né? Que eu sou um herege por pregar o batismo em nome de Jesus. A própria... Por negar a Trindade. Não. Negar a Trindade. Se nós vamos falar de heresia no meu conceito, a Trindade é a maior de todas, é a mãe de todas as heresias. Para mim é a mãe de todas as heresias, porque o Deus de Israel é único, não tem outra dele. Peraí, só um minutinho. O senhor se doeu porque o pastor Joaquim falou heresia. De heresia. Por outro lado, para o senhor é heresia crer na Trindade. Absolutamente. Então certeza. Vamos deixar as dores de lado e vamos nos concentrar no tema, no assunto. Porque o senhor vai dizer que ele é herege, certo? Certo. E ele vai dizer que o senhor é herege, tudo bem? Tudo bem. Tá lá, da minha parte, tá tranquilo. Dá para conviver com isso aí? Com então certeza. vamos em frente. Se ele tema. Me atacar de lembrando novo, que não é pessoal. Estou falando aqui da teologia. Heresia quer dizer a questão da doutrina da pessoa. Da negação da Trindade. Qualquer grupo, mencionei outras igrejas aqui. Qualquer grupo que negar a Trindade dentro da história do cristianismo é considerado herege. Então vamos lá, pastor. Com certeza, mas isso partiu depois com Tertuliano, que passou a acrescentar, inclusive a Igreja Católica. Quem não pensava como ela era acusado e queimado em fogueiras. Ou seja, muitos unicistas foram queimados em fogueiras por ser acusados pela própria Igreja Católica, né?